Então, olá, alunos do primeiro ano, vespertino, também do primeiro ano noturno. Estou gravando esse vídeo aqui, esta aula sobre filosofia, pensando naqueles e naquelas que não tiveram acesso na hora da aula por meio do Meet, ok? Então, eu coloquei aqui esta aula, estou colocando para que vocês possam ter acesso aos conteúdos que nós estamos aí trabalhando. Ok? Bem, então nós já falamos desse tema, vou retomar rapidamente, né? Na filosofia, o tema do saber, né, e poder. Vocês podem observar aí, saber e poder. Então, o conhecimento ele está diretamente ligado à dimensão do poder. Então, conhecer é poder, saber é poder, era essa a afirmação do filósofo do século XVI, do chamado Francis Bacon, um filósofo que introduziu o método dedutivo nas ciências. Segundo Bacon, é através da ciência, do conhecimento, do saber, que o ser humano tem acesso, né, aos meios de conhecimento e automaticamente de domínio da natureza. Claro que depois isso se tornou um problema nos tempos atuais, porque a ciência e o conhecimento ele se tornou a tal ponto arrogante que o ser humano perdeu a noção do cuidado e da responsabilidade com o meio ambiente e com as pessoas. Mas na filosofia é fundamental primeiro aí a dúvida, ok? A dúvida ela é essencial para o exercício da filosofia. Se você quer filosofar, se você quer pensar, se você quer ser um ser crítico, é fundamental a dúvida como exercício do seu cotidiano, na prática, na construção do conhecimento. Então a dúvida nos acompanha quando passamos a observar o mundo de forma crítica, e era isso que os filósofos faziam. Por isso eu trouxe para vocês essa imagem que nós temos no livro também, essa pintura aí do pintor italiano Caravaggio, lembrando aquele episódio, né, da incredulidade de Tomé. Tomé, que é um personagem bíblico, apóstolo de Jesus, que com a ressurreição de Jesus, na primeira aparição de Jesus, Tomé não estava. E por isso ele não acreditou e disse que só acreditaria se colocasse o dedo nas chagas de Jesus. Então, baseado nisso, essa pintura foi elaborada no século XVI por esse famoso pintor italiano chamado Caravaggio, uma pintura marcada por um realismo muito forte. Então a dúvida, ela é, né, na verdade, ela é a base do método científico, né? A dúvida, ela é a possibilidade que o ser humano tem de adquirir conhecimento. Quando eu aceito tudo de modo passivo, quando eu me comporto como alguém que não está preocupado com aquilo que acontece à minha volta, não estou exercendo a dúvida, não estou exercendo a criticidade e automaticamente não estou exercendo essa dimensão filosófica da vida. E serei, né, serei manipulado, serei dominado pelas estruturas e por aqueles e aquelas que impõem sobre mim e sobre a minha realidade existencial, leis, regras, doutrinas, ideias, ideologias que acabam nos domesticando, nos escravizando. Então vejam aqui nesse slide sobre a cadeia, sobre o valor do conhecimento. É fundamental, vejam. O homem é o único ser que sabe. Homo sapiens sapiens. Então nós não podemos confundir, cuidado, que às vezes existe uma confusão muito grande. Nós escutamos muito falar que nós vivemos na sociedade da informação, ok? Na sociedade do conhecimento. Existe aquela ideia de que a sociedade, as pessoas de hoje sabem mais, conhecem mais, têm maiores possibilidades de conhecimento do que as gerações passadas. Tudo isso porque existe, né, um equívoco sobre a concepção, a ideia de conhecimento. Então esse quadro aí, ele nos orienta e nos mostra que existe uma diferença muito importante entre dados, informação, conhecimento e sabedoria. Então vamos ver elemento por elemento. Então, bem, eu coloquei no cantinho aí, o homem é o único que conhece. Daí a expressão Homo sapiens sapiens. Então o ser humano ele é o único que tem domínio sobre aquilo que ele faz, sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele constrói.
Então, o conhecimento, a filosofia, ela permitiu e possibilitou ao ser humano esta capacidade, né, de investigar o mundo, mas, sobretudo, de investigar a si mesmo. E isso começou lá na Grécia Antiga, quando o nosso velho amigo Sócrates já dizia: homem, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, Sócrates convidava os homens do seu tempo a fazerem o exercício da investigação, do questionamento, da pergunta e da procura de sentido sobre a sua própria existência. E é isso que a filosofia faz. Então, o conhecimento, ele é fruto desta evolução do próprio pensamento humano. Então, o ser humano é um homem consciente. Então, a consciência é a capacidade de perceber que nós somos, existimos e nos relacionamos no mundo com as pessoas, com as instituições, com os demais seres que fazem parte desse grande planeta Terra. Então vejamos, nós temos no centro dessa imagem a palavra dados. Vejam o que são dados. Dados são representação de fatos. É aquilo que a realidade nos oferece. Então os dados é aquilo que você conhece, é aquilo que você tem a capacidade de observar em seu cotidiano. Os dados são, digamos que, informações, ok? Informações sobre a realidade do mundo. Mas não basta que a gente pare na dimensão dos dados. Aí vem o segundo momento, que é a informação. Dados e informação também caminham juntos. Eu preciso aprender o mundo, eu preciso entender este mundo, eu preciso investigar os dados, as informações que eu recebo no meu cotidiano, para no terceiro momento eu transformar isso em conhecimento. Então vejam, o Google não é conhecimento, a internet não é conhecimento, os livros não são conhecimentos. Internet, livros, Google, tablets, celulares, livros, filmes, documentários, tudo isso nós chamamos de dados, informações, e neles nós podemos construir conhecimento. Então, o que é o conhecimento? É quando o ser humano, é quando cada um de nós, é quando o sujeito se depara com este mundo de dados, de informações, de datas, de nomes, de fatos e de acontecimentos, passa a investigar, passa a estudar, passa a pesquisar, para que aí isso sim se transforme em conhecimento que automaticamente nós iremos aplicar na vida, aplicar no cotidiano. Aplicar para quê? Para melhorar as relações humanas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para aprender a entender a diversidade humana, a multiplicidade de culturas, de valores, de crenças e assim por diante. E vem um quarto passo que é fundamental na vida do ser humano: sabedoria, né? Filosofia, que significa isso, amigo da sabedoria. Então, ser filósofo, não de carteirinha, mas ser filósofo enquanto ser alguém que deseja conhecer, que deseja entender o mundo, é também ser um amigo da sabedoria. É buscar respostas para os grandes enigmas da existência. Afinal, se nós somos Homo sapiens, sapiens, ou seja, somos homens que sabem, é essencial essa disposição para a apreensão, para a compreensão do mundo que nos rodeia, os problemas que nos circundam, os desafios que estão colocados à nossa volta. E claro, o conhecimento, ele se aplica para que a vida se torne mais agradável, para que os homens passem a viver de maneira mais harmoniosa. E a sabedoria, ela é uma categoria acima. O que é a sabedoria? Não basta que nós conheçamos. Não basta que nós sejamos seres super racionais, pessoas, né, de QIs elevadíssimos, porque é fundamental que, ao adquirir o conhecimento, eu saiba como utilizar este conhecimento, que eu saiba valorizar a pessoa humana em sua individualidade, em suas especificidades, e que eu saiba colocar em prática
este conhecimento que eu vou adquirindo aí ao longo da minha existência, ok? Vamos para o slide seguinte agora. Veja que interessante. Então, o ser humano, ele é razão, ele é consciência e percepção. Estas noções são essenciais. Então, vejam, nós trabalhamos com o conceito de razão não como se as demais formas de conhecimento fossem inferiores, mas porque a razão, ela é o coração da filosofia, desse modo racional de pensar. Não que as demais maneiras, não que a religião, não que os conhecimentos populares, as tradições culturais não tenham valor. Claro que todo conhecimento ele tem valor. Cada conhecimento traz uma contribuição para o progresso e o desenvolvimento da humanidade. Porém, como nós estamos trabalhando aqui a disciplina filosofia, é importante que a gente aprenda as categorias, as palavras que são assim, fundamentais nesta área do conhecimento humano. Então, a razão como categoria conceitual, a razão como instrumento de investigação do mundo. Então vejam, sem a razão, embora com suas falhas, com seus erros, hoje na filosofia nós vivemos um período chamado de crítica da razão. Essa crítica começou já no século XVIII com um filósofo chamado Kant, que colocava algumas limitações da própria razão humana. Então, embora a razão tenha seus limites, embora a razão tenha as suas limitações e as suas fraquezas, nós sabemos que ela é essencial para o progresso da humanidade, para o desenvolvimento dos povos. No campo da filosofia, ela é fundamental. Então, é através da razão que nós podemos compreender e explicar a realidade de maneira racional, objetiva, de maneira clara. Então, a razão ela é o instrumento, ela é um método através do qual a filosofia pode se desenvolver no mundo. Então, por isso que a razão ela é esse primeiro passo para o progresso, para o desenvolvimento no aspecto filosófico. Então, o ser humano ele é razão. Depois, o segundo quadradinho, o ser humano ele é consciência. Isso é a grande novidade da filosofia dos últimos séculos. O que é a consciência? Não é apenas conhecimento, não. Cuidado que às vezes a palavra consciência nós podemos confundir os significados. Consciência não é apenas conhecimento, mas consciência vem abaixo aí uma percepção, ou seja, é quando o ser humano, quando a pessoa humana, homens e mulheres, se percebem no mundo. Não é simplesmente um conhecer, mas um sentir o mundo, sentir a realidade. Então a filosofia nasce quando os seres humanos foram capazes de se espantar com a realidade. Então Aristóteles dizia, assim como Platão, que a filosofia nasceu do espanto, do encanto com o mundo. Então vejam, a filosofia não é simplesmente uma razão, não é simplesmente uma consciência, mas é essa percepção que nos faz sentir o mundo, que nos faz sentir as pessoas. Então é fundamental. Nós não estamos apenas no mundo, não somos como qualquer outro objeto que está no mundo, nós somos do mundo. Somos, existimos, pensamos, sonhamos, fracassamos, nos lamentamos. Então tudo isso faz parte dessa dimensão da percepção e do sentir. Sentir o mundo que está à nossa volta, sentir as realidades que vão nos impulsionando. Então, o que é a consciência? Então, o que é a consciência? A consciência é o sentido ou a percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Então, por isso nós somos seres humanos, homens e mulheres. Humanos, porque nós temos esta capacidade de discernir as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos valores, o respeito à vida humana, a tolerância, o acolhimento, a solidariedade entre os povos. Esse é o primeiro passo da consciência. Nos permite ser o que somos e nos permite um olhar diferenciado sobre o mundo e sobre as pessoas. No segundo quadradinho, a consciência é o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos
ou motivos individuais. Acabei de falar isso agora. Então, é o que nos permite, né, discernir as atitudes e valores nas nossas relações cotidianas. Então, o que é a consciência? É o que diferencia o homem dos outros animais. Consciência é algo estritamente humano. Nós temos consciência, ou seja, nós sentimos o mundo, nós percebemos o mundo, nós construímos valores, nós construímos cultura, nós construímos civilizações, nós construímos progresso, desenvolvimento, nós construímos, assim, uma grande infinidade de utensílios, de instrumentos que facilitaram a nossa vida. Então, tudo isso começa com a percepção e com o desenvolvimento da consciência humana. Então, o homem é consciente de ser consciente. Há uma recursividade em saber que se sabe. Então, aqui está a novidade. Perceber o que acontece à nossa volta. Os animais não percebem, os animais não sentem, os animais não pensam, as demais formas de vida. Nós não, nós temos essa capacidade, né, de nomear as coisas, nós temos a linguagem, é fundamental a linguagem humana, né, a filosofia da linguagem. Então, com a linguagem nós nos expressamos, com a linguagem nós também imaginamos o mundo, nós criamos conceitos, nós criamos definições. Claro, também com a linguagem, muitas vezes nós acabamos construindo o preconceito, infelizmente. Com a linguagem nós acabamos muitas vezes, né, destruindo, né, as relações humanas, ferindo os demais seres humanos. Então, mas vejam, esse é o ser humano. Então, essa é a consciência na filosofia, ok? Então, quando nós estamos conscientes e quando estamos inconscientes. Então, o que é a consciência? Quando estamos acordados, né, quando estamos atentos ao mundo, nos momentos de introspecção. O que é introspecção? É aquela capacidade que nós temos de ficarmos sozinhos com nós mesmos, quando estamos, né, intrigados com algum problema, quando estamos, né, tristes, quando estamos vivendo aqueles momentos de dor interior, de sofrimento pessoal, e nos momentos de meditação. Então, nós somos conscientes quando nos relacionamos conosco e com o mundo, quando nós percebemos aquilo que está acontecendo à nossa volta. Então, nós estamos sendo conscientes. Porém, quando estamos dormindo, quando perdemos os sentidos, quando estamos desatentos, quando estamos desanimados, nós acabamos perdendo essa capacidade da consciência, essa capacidade da percepção do mundo que está pulsando à nossa volta. Então, segundo este neurocientista, Antônio Damasio, ele é um neurocientista português, hoje um dos grandes campos de investigação da filosofia é chamada neurociência, que procura compreender como nosso cérebro funciona, como nosso cérebro reage diante das sensações do mundo, diante do momento de alegria, de dor, de sofrimento, diante da morte. Então, existem muitas pesquisas nesse campo aí que é chamada neurociência, ou seja, a ciência que quer compreender como nosso cérebro, a nossa mente reage diante de algumas situações da nossa existência. Segundo este português, ele diz que o neurocientista português Antônio Damasio afirma que estar consciente envolve não apenas um ato de conhecer o que acontece, mas, sobretudo, um sentir. Veja que interessante. A consciência não é simplesmente um ato objetivo de apropriação e de conhecimento do mundo das coisas, mas é sobretudo um sentir. Sentir significa deixar que a nossa existência seja, né, tocada, seja movida pelo mundo que está à nossa volta. E isso de maneira positiva, é claro. Então, consciência, mais do que conhecimento, segundo Antônio Damasio, é sentir o pulsar do mundo, a alegria da vida, quando estamos com os amigos, como estamos com a família, quando estamos na escola, construindo conhecimento, aprendendo, descobrindo novas realidades. Isso é fundamental. Então, agora, depois dessa aula, ok? Vocês têm uma atividade para fazer em casa, no caderno de vocês, ok? Então, como nós falamos sobre a consciência, sobre o ser consciente, sobre a informação, sobre a sabedoria humana,
sobre o sentir o mundo. Então vejam, eu coloquei um pequeno textozinho aí de 4 linhas que diz assim: a consciência é a capacidade do ser humano de se perceber como alguém que vive e age no mundo. Então veja, a consciência é a capacidade do ser humano de se perceber como alguém que vive e age no mundo em relação consigo mesmo, com seus semelhantes e com a natureza. Então, o que é que o texto está nos dizendo? Todos nós existimos, todos nós temos família, temos amigos, temos sonhos, temos desejos, temos frustrações, temos sofrimentos, temos decepções. Então, por que estamos no mundo? Nós somos e existimos no mundo. Nunca esqueçam disso. A filosofia quer nos alertar sobre isso, né? A filosofia existencial. Então, cada um de nós existimos, somos e vivemos neste mundo, e o mundo é esse. Não há outro, não existe mais um mundo ideal, só na cabeça de Platão. Então, do ponto de vista de uma filosofia mais concreta, o que existe é este mundo. O que existe é essa vida, você vive nela, existe nela, se relaciona com as pessoas que estão à sua volta. Então, fale sobre o papel e a importância da consciência humana para a convivência harmônica e pacífica entre os seres humanos. Então, construa um texto, analise, discuta aí em seu caderno, faça um texto aí de 15 a 20 linhas falando sobre a importância da consciência humana, a importância de estudarmos a filosofia para percebermos as nossas relações com as pessoas, para percebermos que a consciência nos ajuda a entender quem somos nós, por que existimos e por que precisamos desenvolver sentimentos de empatia, de coletividade e de reciprocidade entre os seres humanos, ok? Então tem esse texto aí, essa pequena atividade, vocês vão escrever no caderno, e assim que a gente voltar, a gente vai avaliar. Isso já vai entrar para a segunda unidade, ok? Então, espero que vocês possam ter assistido o vídeo, assistam, façam a atividade e a gente se encontra em um próximo momento, em uma próxima oportunidade, ok? Forte abraço em todos vocês.